descansamos nada, mas estamos muito felizes. Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a tua vida, que vai nos falar sobre viver como igreja. Quem aqui consegue discernir o que é viver como igreja? O que é ser igreja? Como é a possibilidade de estar vivendo como igreja? Se você tiver um discernimento de como é viver como igreja, eu quero te trazer alguns princípios básicos que vai estar na palavra do Senhor, e nesse princípio básico, onde nós como igreja precisamos estar conectados para viver como igreja. Talvez hoje você deve ter um pensamento de como você se construiu diante da caminhada que você tem trazido em Cristo Jesus, e você tem essa percepção do que é viver como igreja. O que é ser igreja? O que é ser plantado como igreja? Aqui em Lucas do Rio Verde, o que é necessário agora para nós sermos igreja de verdade? O que é necessário para a gente viver e expressar a identidade dos céus aqui na terra de verdade? Ser igreja de verdade, o que é ser igreja? Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Judas, você pode abrir comigo também no livro de Judas. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Judas, capítulo 1, só existe um capítulo no livro de Judas e 25 versículos, aleluia. Talvez agora você deve estar falando, o pastor está sendo herege, aonde existe esse livro de Judas na Bíblia? Pastor, como o senhor me fala isso, como que o senhor me prega isso? O pastor está pregando uma pegadinha. Não, eu não estou pregando uma pegadinha. A Bíblia existe um livro escrito por Judas, porém não é esse Judas que você pensou agora, não é esse Judas que traiu Jesus, aleluia, não é esse Judas aí. Às vezes nós trazemos uma mentalidade de tudo aquilo que já deu errado na Bíblia, e esquecemos de trazer uma mentalidade de um nome que pode dar certo também. Amém, igreja? Amém, igreja? A palavra de Judas, capítulo 1, verso 2, vai dizer para mim e para você, olha para mim em nome de Jesus. Primeiro ponto, misericórdia, vírgula. Segundo ponto, paz, amor vos sejam multiplicados. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra. Venha falar conosco de uma forma sobrenatural. Não queremos sair daqui, ó Pai amado, da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui, ó Pai, transformado por esta palavra. Sair daqui, ó Pai, totalmente constrangido por esta palavra. Não queremos mais, ó Pai amado, viver no raso. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. E sabemos que o Senhor tem coisas novas. E sabendo que o Senhor tem um ponto e vírgula para nos dar continuidade em uma linda história. E a partir desta noite, Espírito Santo, venha tocar em nossos corações. Venha mover os nossos corações para um entendimento daqui a tua palavra quer nos falar. Espírito Santo, estamos diante de um ato totalmente santo, que é a tua mesa posta, e nós precisamos trazer uma identidade dos céus para a vida da nossa igreja, para viver os propósitos, os princípios daquilo que os céus já têm declarado sobre a vida desta igreja. E em nome de Jesus, tritura, esmiuça os nossos corações, e os nossos timbres auditivos estejam sensíveis para ouvir a tua voz. E em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo no teu nome todo pensamento que tenta discernir e intervir em aquilo que o céu já tem proposto para esse ambiente, Pai. E em nome de Jesus, já caiu por terra toda palavra negativista, todo desânimo, já caiu por terra em nome de Jesus. Todo cansaço físico no decorrer da semana já caiu por terra em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, quando eu falei a você, olha para mim em nome de Jesus, não se distrai, em nome de Jesus já está repreendido. Quando eu falei a você, ei, abre a tua Bíblia no livro de Judas, automaticamente a tua mentalidade voltou no livro de Judas que traiu Jesus, sim ou não? Quem pensou ao contrário, levanta a mão. Aleluia.
eu já ministrei essa palavra, eu já esmiucei essa palavra aqui. E amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nós precisamos ter uma autenticidade de que Judas, ele foi praticamente o meu irmão de Jesus. Olha só que diz no livro de Mateus, verso 13, verso 55, ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, queridos irmãos e irmãs, ele automaticamente escreve um livro para mim e para você. Ou seja, para os cristãos, para os crentes. Você que nunca leu um livro, eu quero te convidar e te motivar a ler esse livro. Em menos de 20 minutos você lê esse livro. Um capítulo e 25 versículos. Queridos, viver como igreja. Às vezes expressamos algo no virtual, porém não é igreja sem isso, sem comunhão, sem contato, sem aproximação. Viver como igreja. Amados irmãos e irmãs, no ano de 2019 a gente vivenciou, a gente presenciou a pandemia, sim ou não? A Covid-19. Muitas igrejas se fecharam as portas e, por incrível que pareça, expressavam um culto virtual e não era igreja. Ou seja, amados irmãos e irmãs, a pior mentira que Satanás coloca na vida do cristão é de que ele pode cultuar o Senhor de casa, que ele pode permanecer em casa, ouvindo uma live, ouvindo um culto no YouTube. Igreja, isso não é igreja. Igreja necessita de contato, igreja necessita de um abraço, igreja necessita de um puxão e dizer: olha, irmão, vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos dar continuidade na obra. A obra precisa de você, a obra precisa da tua ajuda, a obra do Senhor precisa da minha mão e da tua mão de obra, igreja. Isso é viver como igreja. Queridos, em nome de Jesus, olha para mim, qual é a possibilidade de você fazer um discipulado virtual? Ele é muito raso, porque às vezes falar de longe numa videocâmera, você ter uma ligação virtual, ela é rasa, porque às vezes a pessoa, tudo que ela precisa e necessita é que você abraça essa pessoa, você tem uma aproximação. Ou seja, todo milagre que Jesus executou na Bíblia, ele precisou exercer a misericórdia, que tem um significado esplendor, compaixão. A igreja, viver como igreja, nós precisamos de ter misericórdia. E aqui eu entro agora em algum primeiro princípio de nós vivermos como igreja. Você tem misericórdia daquele que te machucou? Você tem misericórdia daquele que te traiu? Você tem compaixão daquele que um dia liberou uma palavra para você que não era uma palavra que você queria? Você tem compaixão dessa pessoa? Interessante que essa expressão do viver o discipulado necessita dessas três chaves. Misericórdia é a primeira. E olha que interessante, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Queridos, em nome de Jesus, às vezes nós pedimos misericórdia para nós, mas nós queremos condenar o outro. Isso é fato. A igreja precisa ser misericordiosa, mesmo às vezes o calo apertando o sapato, mesmo às vezes o coração sendo dolorido, mas nós precisamos expressar a igreja, a identidade da igreja, a compaixão da igreja em misericórdia. Ah, mas pastor, essa é a minha natureza. Deixa eu te falar uma coisa, a natureza tua mudou a partir do momento que você entrou nas águas e você aceitou Jesus, aleluia, e você falou: Senhor, entra na minha vida. Agora há uma nova identidade, agora há um compaixador, um misericordioso. Você é essa pessoa. Não podemos de maneira alguma pagar ali com a mesma moeda. Olha só que interessante,
exercer a criatividade com o dom do Espírito, reconhecendo que foram criados à imagem do Criador. Às vezes, a misericórdia passa longe daquele que é crente. Aleluia! Qual maneira expressaremos a identidade de Jesus aqui na face da terra? Eu me recordo da última mensagem que eu ministrei aqui antes de pegar férias. Pare de reclamar. O mundo todo reclama. Criamos uma identidade de reclamadores. Reclamamos por tudo. Reclamamos do salário, reclamamos do patrão, reclamamos do ambiente, reclamamos da política, reclamamos da igreja não, misericórdia. Do pastor também não, né, igreja? Mas nós criamos uma identidade de reclamadores. Aí a pergunta fica: como o mundo vai conhecer Jesus na vida da igreja? Se eu e você fazemos as mesmas coisas que o mundo faz. E agora entra um princípio: misericórdia. Igreja, em nome de Jesus, você e eu precisamos exercer misericórdia na vida do próximo. Desenvolve inquietação criativa, não aceitando passivamente os sofrimentos, mas buscando inovar soluções. Olha só, em nome de Jesus, essa é uma identidade da igreja. A igreja que exerce a misericórdia, assim como diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eles são criativos, eles desenvolvem, não aceitam passivamente os sofrimentos, mas buscam inovar. Pastor, o que eu preciso fazer para melhorar algo que eu estou vendo que não está adequado? E não reclamar, e não julgar, e não, vou mais além, e não blasfemar. Porque existem pessoas que no momento que é para exercer a misericórdia, ele condena. Existem pessoas dentro de um ambiente comunitário, religioso, que no momento que é para ele exercer a misericórdia, ele condena. Igreja, em nome de Jesus, o quanto mais você reclama, o quanto mais você diz que está errado e não fazer nada, isso é abrir mão da misericórdia. Muito errado. Sim ou não? Nós precisamos servir e não ser visto. Servir e não ser visto. Amém, igreja? Inova, renova as suas misericórdias. Primeiro ponto daqueles que são misericordiosos: cultivo, resiliência criativa, respondendo à adversidade com fé e ousadia. Isso é pessoas misericordiosas. Elas têm cultiva resiliência criativa, respondendo à adversidade com fé. Tá difícil, não tá fácil para ninguém, mas vai dar certo em nome de Jesus. Já aconteceu em nome de Jesus. Nós precisamos, como cristão, e essas pessoas que desenvolvem o papel da igreja no ato da face da terra, ser mais perspectiva de uma expectativa santa do que uma expectativa totalmente errônea. Às vezes, tudo que a pessoa quer é que você empurra ela para um processo melhor, e às vezes a falta de misericórdia arrasta essa pessoa para o lamaçal. Nós precisamos exercer essa identidade de igreja, viver como igreja aqui na face da terra, por um princípio de misericórdia. Contextualizam descobrindo a unção específica de cada lugar no conjunto da fé comum que todos unem em Cristo. Simplificam corajosamente, removendo ruídos para liberar criatividades essenciais. Esse é o papel da igreja: viver em misericórdia, descobrindo a unção específica de cada lugar e no conjunto da fé comum que todos unem em Cristo.
Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja maratonista, não uma igreja de 100 metros rasos, aonde todos vão, aonde todos vão chegar, aonde todos vão chegar na linha de chegada. Talvez hoje você está olhando para um ambiente e não está tendo alguns irmãos. Pega isso no teu coração. Pós o culto ou na segunda, manda uma mensagem: irmão, o que aconteceu? Sentimos a sua falta. Isso é ser igreja, não é esperar pelo pastor. Porque quando você espera só para mim, você vai estar dizendo: olha, essa é a responsabilidade do pastor. O pastor é pago para isso. Não, não sou pago. Nós somos comissionados, nós somos mordomos de Cristo. Igreja misericordiosa é uma igreja que olha e respeita a unção de cada ambiente, de cada pessoa, para desenvolver o papel essencial da igreja. Olha só, abraçam sua identidade única, não sendo cópias, mas expressas autênticas do chamado de Deus para cada um de nós. Misericórdia, igreja, compaixão um do outro. Nós precisamos, eu até falei no podcast essa semana, que nós precisamos viver na unção. Você precisa ter na tua unção, você não pode estar na unção do outro, senão vai faltar você para exercer o papel da igreja. Nós não podemos ser cópias, nós precisamos ser seres humanos que tenham a autenticidade de viver como igreja, ou seja, abraça a tua própria identidade, e viva como igreja. Se há uma necessidade de você rasgar o teu coração e se voltar ao primeiro amor, que volte ao primeiro amor, mas viva uma autenticidade de misericórdia, de compaixão, para expressar uma identidade em Cristo Jesus. Porque quanto discípulos e discípulas manifesta plenamente sua identidade criativa de filhos e filhas de Deus, manifestado pelo Espírito, a criação celebra. Queridos, em nome de Jesus, a criação ela geme, totalmente com que eu e você se coloquem à disposição do céu. Ou seja, toda a natureza espera um pronunciamento dos filhos e das filhas de Deus. Misericórdia, compaixão. Enquanto você e eu ainda sermos omissos com algumas situações, a criação geme. Ou você acha que é só você que fica clamando pela volta de Jesus? Existe uma natureza que também clama pela volta de Jesus. E aqui, o segundo princípio, no livro de Judas, primeiro princípio qual é? Misericórdia. Segundo princípio, paz. Existe uma paz dentro de você que excede todo entendimento. Mas só que essa paz, ela só vai aparecer quando você estiver bem bravo. Essa paz só vai aparecer quando você estiver bem atribulado. Para que a criação, o mundo veja quem é Jesus na tua vida. Para que o mundo veja quem é a igreja da Maria Helena, quem é a igreja da Derlane, quem é a igreja da Luciete, quem é a igreja da irmã Eloide, quem é a igreja do irmão Denis, quem é a igreja. Nós não carregamos uma placa metodista, nós carregamos uma identidade em Cristo. Nós carregamos uma identidade, e isso é responsabilidade. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, primeiro ponto que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida: coração. Posso andar aqui, né, filho? Tu vai me acompanhar? Coração. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que a boca fala do que o coração está. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que a boca vai falar do que o coração está cheio. Aí eu te pergunto, o que tem saído da tua boca? Palavras de paz
palavras de bênção? O que tem saído da tua boca? Ou você ainda está naquela última palavra que eu ministrei? Está reclamando ainda? Está resmungando ainda? Está sendo negativista ainda? O que tem saído do teu coração? Quais as palavras que têm saído do teu coração? Mas se todo dia você ir lá limpar ele, dias após dias, fluirão águas vivas. Queridos, no livro de Provérbios, capítulo 4, do 19 ao 27, ele vai dizer: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe e nem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração, porque são porque são vida para os que acham, a saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca, afasta-te de ti as perversidades dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Podera e vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Igreja, em nome de Jesus, se tem uma coisa que nós precisamos guardar é o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas nossos irmãos aqui, que estão na área da medicina, eles vão entender. A anatomia humana, o coração, ele é um músculo involuntário. Nós temos músculos voluntários e músculos involuntários. E o órgão, o coração humano, ele é um músculo involuntário. Se você tem essa possibilidade de mandar e comandar no teu coração, eu quero que você coloque a mão no teu coração e fala para ele agora bem assim: coração, para de bater. Ele te obedeceu? Ele não vai te obedecer. Ele é um coração, ele é um músculo involuntário. Porém, esse músculo involuntário, ele também guarda emoções. Esse coração, ele machuca, esse coração, ele é triturado, às vezes por palavras, às vezes pelo alimentar dos teus olhos, às vezes pelo alimentar da tua audição. E isso é prejudicial para a vida da igreja, isso é prejudicial para você. Isso é prejudicial para o teu crescimento espiritual, isso é prejudicial para a tua caminhada em Cristo Jesus, porque o nosso coração é um poço, é uma fonte, e nós precisamos guardar esse coração. Então, quando você exerce a misericórdia, a compaixão pelo próximo, você elimina qualquer vestígio que impede de você, como igreja, viver os princípios e os valores de Cristo aqui na face da terra. Isso é necessário você guardar o teu coração, porque se você guarda o teu coração, você tem possibilidade gigantesca de escrever uma linda história em Cristo Jesus. É necessário guardar o coração. A igreja, ela precisa exercer a misericórdia e literalmente exercer a paz. Eu falei na quarta-feira aqui sobre o pecado social da igreja. A igreja, ela tem um pecado social. Olha assim, eu até dei um exemplo. Por exemplo, a Luciete está passando por um problema. Irmã Denise, deixa eu te falar, a Luciete está passando por um problema. Nós precisamos orar pela vida da Luciete, sim ou não? Só que às vezes, em vez de eu e a da irmã Denise orar pela vida da Luciete, o que nós vamos fazer? Fofocar sobre a vida da Luciete. Isso é um pecado social. Nós precisamos orar e completamente interceder pela vida dessa pessoa. Mas esse é um pecado social, como também existe o pecado comum. O pecado é onde você exerce o pecado. Mas nessa noite já caiu por terra em nome de Jesus, porque você vai guardar o teu coração, nada vai entrar nesse teu coração, você blindará o teu coração em Cristo Jesus e prosseguirá como igreja em nome de Jesus. Mas a partir do momento que esses pensamentos vêm para o coração e saem da tua boca, eles se tornam palavras lançadas ao vento. E o quão dificultoso é varrer contra o vento, igreja.
Sim ou não? O quão difícil é você varrer contra o vento. Assim são praticamente palavras que saiu do pensamento para o coração e saiu da tua boca. Então guarda os teus pensamentos, porque a partir do momento que você libera uma paz, você libera algo de dentro para fora. Nós precisamos exercer isso. Quando você me dá a graça e a paz, você libera uma graça e uma paz. Sim ou não? Ou só é um jargão, ou só é um vocabulário. Nós precisamos sair do ambiente terreno para um ambiente espiritual. Você está liberando palavras de bênção, você está liberando graça, você está liberando paz sobre a outra pessoa. Mas se o teu coração estiver sangrando, cuidado aí, amigão, tem energia aí, rapaz. Se o teu coração estiver sangrando, você vai sangrar sobre outras pessoas. Pessoas sangrentas sangrarão sobre outras pessoas. Por isso que viver como igreja é necessário ter misericórdia e ter paz. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, o último, não houve nenhum, tem que pagar de novo, né? Acabou o salário. Esse é o último princípio agora, o terceiro e último princípio. Amém, igreja? Não, amém não, irmão. Amém não, irmão. Vamos lá, vamos de novo, hein? Você vai passar no vídeo. Esse é o terceiro e último princípio, igreja. Quase pagou o salário completo, né? Mas vai pagar, em nome de Jesus. Igreja, o amor. A igreja, ela precisa exercer 3 princípios básicos: misericórdia, paz e amor. Viver como igreja é essencial. Primeiro, misericórdia. Segundo, paz. E terceiro, amor. Judas está escrevendo essas palavras para mim e para você. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 em diante, ele vai dizer: tendo antes de tudo ardente o amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amados irmãos e irmãs, apontar o erro do outro é muito fácil. Agora, apontar um caminho em amor é dificultoso. O caminho, tem pessoas que dizem: olha, eu falo a verdade, mas uma verdade sem misericórdia, sem paz e muito menos sem amor, ele é um sepulcro. Falar a verdade sem amor é a mesma coisa de colocar uma pedra no pescoço dessa pessoa e jogar no Rio Verde, sobre a ponte do Rio Verde. Nós precisamos, como igreja, em nome de Jesus, expressar o amor, lançar o amor, falar no amor. É necessário para a vida da igreja. Falar a verdade é essencial. Em momento algum ocultarei a verdade, mas a verdade, ela precisa ser dita no amor, como igreja. Olha só, interessante, eu estava assistindo um documentário do avivamento da Rua Azusa. Quem aqui já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Trabalho de casa. Você vai chegar em casa, não agora, em nome de Jesus, amém? Vai colocar no YouTube, avivamento da Rua Azusa. Simon, um pastor, e ele escreveu algo que, aliás, ele falou algo nesse documentário e eu falei: é de Deus, vou escrever. E escrevi. Ele disse: o amor é o zelo do Espírito, vírgula, onde não tem amor, o Espírito não habita. Olha só, se a igreja não exercer o amor, não tem o Espírito Santo. Se a igreja não expressar o amor, fica dificultoso de ter a habitação do Espírito. Quantos irmãos, quantas irmãs ficaram sangrando por causa de palavras não colocadas no amor? Viver como igreja, simples, 3 princípios básicos: misericórdia, paz e amor. Vos sejam multiplicados. Olha o que Judas está falando para nós. É necessário multiplicar isso na vida da igreja.
A igreja precisa expressar isso na vida da sociedade. A igreja precisa ser uma fonte de misericórdia, uma fonte de paz, uma fonte de amor. Se a igreja não expressar isso, fica difícil expressar Jesus. E olha, interessante de que ele vai trazer aqui, e aí eu trago para a minha vida e para a tua vida, quem tem essas características tem o fruto do Espírito. Só pessoas que tragam essas características têm os frutos do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante, ele vai dizer: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Aí ele vai trazendo mais mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Isso é os dons do Espírito. Você esmiuça esses princípios e você traz esses princípios à tona, você traz esses princípios à realidade, à manifestação da igreja. É necessário, porque quando nós, verso 26, porque quando nós nos tornamos arrogantes, nós provocamos uns aos outros. E um princípio básico que não pode exercer na vida da igreja: inveja. Inveja. Ah, tem inveja. Uma inveja santa. É inveja. Às vezes eu brinco, né? Ah, tem uma inveja santa de você que vai pescar na segunda-feira. Mas nós não podemos ter inveja. Igreja, para você e eu viver esses 3 princípios básicos, tem que ter os dons do Espírito. Sem isso você não viverá. Infelizmente. Infelizmente. No momento que tirar a tua paz, você já enfia o pé na jaca. No momento que pisar no teu calo, você já solta um monte de marimbondo pelas ventas. No momento que te beliscarem, eita, aí você grita mais alto. Nós precisamos que o vizinho do lado saiba que tem um crente morando do lado dele. Como? Como saber? Como dizer? Como que o vizinho do lado vai saber que tem um crente morando do lado dele? Se na segunda, os gritos, na terça, as falácias, na quarta, a voz aumenta, na quinta, bora para a oração, é na quarta. Quero concluir dizendo para mim e para você que se seguimos o Filho, chegaremos ao Pai. Você seguiu a Jesus, você chegou ao Pai, sim ou não? E se as pessoas seguirem a nós, chegarão a Cristo? Se as pessoas começar a te observar, detalhes por detalhes, ponto por ponto, elas encontrarão Jesus na sua vida? Elas chegarão até Jesus através do teu testemunho, através da tua palavra, através da tua paz, através do teu amor. Elas chegarão a Jesus até se começarem a olhar e imitar você. Chegarão a Jesus? Como? Nós precisamos expressar a igreja na face da terra. Nós precisamos expressar Jesus na face da terra. Só expressaremos Jesus quando nós somos testemunho vivo dele. Honrar com cada palavra do que Jesus fez na cruz do Calvário. Honrar a Jesus com cada movimento que ele fez na cruz do Calvário. Nós precisamos expressar o caráter de Cristo em nós.
Viver como igreja é expressar o caráter de Cristo em nós. Não tem problema nenhum você ser elogiado, você ter um momento de uma palavra, um feedback positivo. Porém, o pior dos piores é quando você só quer aplausos. Quando você quer o tapa nas costas. Nós precisamos amar mais o altar, o lugar secreto. Simon, ele tinha uma frase que ele não queria nada que as pessoas movimentassem diante de o que Deus fez na Rua Azusa. Enquanto muitos queriam levantar movimentos, pavimentar, dizer uma igreja do avivamento da Rua Azusa, Simon como pastor, ele não, eu não quero. Eu quero continuar adorando, clamando a Ele pelo que Ele tem feito. Infelizmente, isso é o amar o altar. Isso é querer mais o altar do que aplausos. Viver como igreja é querer mais o altar do que os aplausos. Viver como igreja é querer mais a presença do que os aplausos. Viver como igreja é querer mais a presença do que os elogios. Viver como igreja vai muito mais além do que um culto de domingo, mas sim um culto de segunda a segunda. Isso é viver como igreja, expressando a misericórdia, expressando a paz, expressando o amor e sendo multiplicado na vida do outro. Ei, meu irmão, Jesus te ama em Cristo Jesus, eu também te amo. Vamos porque nós precisamos continuar a caminhada. Isso é viver como igreja, não dando brechas por aquilo que não intervém na paz, ou seja, dando continuidade na paz. Aleluia. Nós precisamos viver como igreja, expressando a identidade de Jesus aqui na face da terra. Viver como igreja, amar mais o altar do que os aplausos. Eu acredito, em nome de Jesus, no final do culto você vai dizer: pastor, eu quero servir nessa igreja. Eu tive um tempo de banco, mas nessa noite eu aprendi o que é ser igreja, eu quero servir nessa igreja. E você que vive como igreja, você vive discípulo, você faz discípulos em Cristo Jesus. No livro de João, capítulo 15, versículo 8, ele vai dizer, isso é para você sair daqui encorajado com esse versículo. Quem aqui gosta de glorificar a Deus? Então você vai pegar essa palavra em nome de Jesus e você vai glorificar o Senhor Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, uns 365 dias enquanto você estiver na face da terra. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Vai nascer agora não, né, irmã Deolane? Não vai nascer agora não, né, filha? Fez uma cara de dor ali. Igreja, em nome de Jesus, olha para mim. Durante a semana você convidou alguém para estar nesse ambiente? Você, pelo menos, fez um repasse daquilo que está sendo ministrado no grupo? Nós precisamos trazer a identidade de Cristo. Se esforça. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer glorificar Jesus? Glorificar e adorar o Senhor Jesus não é só no momento do louvor e adoração. É no dia a dia. Mesmo que às vezes as pessoas não venham, mas se esforça, manda um convite. Viver como igreja, expressando misericórdia, paz e amor.